Bom dia, 11 horas e 1 minuto, né? Na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro, né? Eu sempre falo, né? Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta, deste céu, deste mar, dessa gente feliz. Pois é, hoje a gente está mais do que feliz, quinta-feira, né? Dia de falar aqui no Falei e Ponto sobre samba, carnaval, Sapucaí, Intendente Magalhães, os nossos presidentes, as nossas grandes figuras, deixando bem claro que bastou ser do samba, todos são excelentes figuras e grandiosas figuras, né? Não podemos deixar de dizer que falar de Império Serrano, né, é um momento quase que único na nossa vida, por conta de ser, eu acho que, uma escola que nos remete à paz, à vontade de vê-la campeã. Quando as coisas sempre se tornam dúbias, o sentimento ele é coletivo, né? Eu falo em sentimento coletivo porque todos ficamos muito, muito tristes quando percebemos que o Império Serrano não tem uma colocação que seja até então prazerosa aos olhos dos sambistas, né? Quem de nós não foi a Madureira em algum momento na qualidade de sambista e não tenhamos dado uma passada para ver a quadra do Império Serrano, né? A própria localização, muitas das vezes, nos surpreende e nos causa, assim, a sensação de que estamos em outra galáxia. E por que eu digo isso? Porque de quando em vez, aquele barulho do trem nos remete a um passado em que tantas coisas boas aconteceram naquele trajeto onde nós escutamos o barulho, né, do trem. Várias mercadorias chegando para a cidade através desse trajeto e que até então passava pela porta do Império Serrano. Com certeza as histórias, os momentos são únicos, né? Porque, meu Deus do céu, quantas situações e quantos momentos maravilhosos. Enquanto não chega ninguém, eu vou falando dos campeonatos do Império Serrano. O Império Serrano ele foi campeão em 1948, homenageando Castro Alves, 1949, exaltando Tiradentes, 1950, Batalha Naval do Riachuelo, e 1951, 61 anos de República. Imaginem vocês, de 1948 a 1951, Império Serrano foi campeão seguido 4 vezes. 1952 não lhe deu assim uma grande possibilidade de chegar a 5 campeonatos, mas homenageou a medicina brasileira, que sem sombra de dúvida é algo importantíssimo, né, em nossas vidas, principalmente hoje. 1953, o último baile da corte imperial, né? Foi naquele baile imperial que assim falava o imperador e a imperatriz, muito animada, ela ficou. E o seu rei, emocionado, também ficou. E a orquestra tocava aquela valsa, a valsa linda do imperador. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá. Nossa Senhora, será que foi esse? Não sei. Bom, 1954, o Guarani. 1955, Exaltando Caxias. 1956, Caçador de Esmeraldas ou Sonho das Esmeraldas. 1957, D. João VI ou Brasil Imperial. 1958, Exaltação à Barba Heliodora.
59, Brasil holandês. 1960, medalhas e brasões. Olha, chegando o Beija-Flor aí, bem de olho no Império Serrano. Tô vendo. 61, 62, 63. E aí vai passando. Em 1972, ô Mariana, tá melhor? Grande beijo. Alô, alô, tá aí Carmen Miranda. E aí vai, né? Uma pequena notável cantou muito samba, é motivo de carnaval. Bandeiro, camisa listrada, tornou-se a baiana internacional. Seu nome corre a chão na boca de tanta gente. Que grilo é esse? Vou embarcar nessa onda. É Império Serrano que canta. Olha, Carmen Miranda, olha. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 é melhor se levantar. E em 1972, ninguém acreditou, e esse eu vivi. Tava lá, Império Serrano com uma pequena notável. E aí, sagrou-se campeã. E os anos foram passando, o Império tentando de novo, mas quando chegou em 82, bum bum bate com bum, bugudum. O nosso samba, minha gente, é isso aí. Rosa Magalhães e Lícia Lacerda fizeram o campeonato do Império Serrano com Aloysio Machado, essa dupla, e Beto Sem Braço. Saudade desse tempo, né? Meu Deus, que não vai voltar mais. E aí, Luiz Paulo, imagina vocês, hein? Quantos sambas maravilhosos. Em 1998, lá vem o Império Serrano, Sou Ouro Negro da Mãe África. Pingo, campeão. E no ano de 2000, na virada do século, os Canhões de Guararapes. Império Serrano também se sagra campeão. E aí vamos vendo que durante muitas coisas, muitas trajetórias, meu Deus do céu, o Império viajou na busca do campeonato. Ocorre que nós sabemos perfeitamente bem que, por algum tempo, o Império Serrano ainda me parece não ter achado, não o seu rumo, porque o rumo do Império Serrano é líquido e certo, né? Porém, as coisas às vezes não acontecem da forma que se deseja e provavelmente nós não conseguimos levar o Império Serrano ao pódio e às vezes até por uma questão política ela sai das campeoníssimas e fica num grupo de acesso. Bonjour, Nilza, como ça va? Bien? Estamos aqui já falando do Império Serrano, sabe? Do lado da sua instituição chamada Portela, né? Ali quem é portelense de quando em vez de dar uma espiadinha vai lá no Império e no final eu acho que acaba virando uma relação de irmãos, né? A família do samba, ela tem proximidade, mas quando se fala de Império Serrano Portela, eu quase, é interessante, eu quase entendo que é uma nação que tem cores diversificadas, mas no fundo, eu entendo que passou em Madureira, meu Deus do céu, entre a coroa e a águia, tá tudo certo. Concordem comigo? Vocês concordam? Pois é, então já que vocês estão aí, eu preciso já pedir licença a todos e falar em agradecer, né? Tia Maria do Jongo, lá da Serrinha, Neide Coimbra, mestre fuleiro, que ao meu ver foi a maior figura em quadra de escola de samba, porque as pessoas têm mania. RP, que bom, saudade de você, hein? Falamos e ponto, né? E quando eu falo em harmonia e as pessoas sempre criam aquelas situações, né, complicosas, eu sou sincera a dizer para vocês, bonito era ver
a quadra do Império Serrano, tendo mestre fuleiro ali, gerenciando todo aquele evento, desde a harmonia, passando pela bateria e pela Sônia Soares dos Santos. Prazer, Sônia. Sinta-se à vontade, a casa é sua. E hoje, quinta-feira, a gente fala de carnaval, em especial do nosso Império Serrano. Ocorre que, por que eu disse nosso Império Serrano? Porque todo sambista, no fundo, ele quer saber como está o Império Serrano, não tenho dúvida. E voltando aqui, eu entendo que naquela época, mestre fuleiro foi tão representativo e significativo dentro do Império Serrano que seria um pecado, né, em qualquer instância se esquecer dessa figura emblemária. Portanto, para falar de Império Serrano, eu tenho que pedir licença a tia Maria, Neide Coimbra, mestre fuleiro, Calixto, mestre Marçal, presidente Cheiroso, Hugo Mocoronga, Silas de Oliveira, Mano Décio da Viola, Zacarias da Silva Avelar, esse nome nos lembra alguma coisa? Depois a gente vai falar. Irani Santos Ferreira, Oscar Lino, Aloysio Machado, Beto Sem Braço, Vera Lúcia e tantos outros. É óbvio que ao longo dos anos, desde 1900, se não me engano, desde 1946 ou 47, circula entre o carnaval o Império Serrano. Portanto, tenho aqui hoje elencado um número bem reduzido de pessoas que fizeram a composição dessa grande escola de samba. Então, se não, de fato, muitas e muitas pessoas, Sônia, oi, acadêmicos de Miriti, forte abraço para você, dizer que vocês estão sempre no meu coração e assim que o carnaval comece a tomar o rumo, eu estarei mesmo daqui sempre ovacionando a escola que vocês hoje trazem para compor o carnaval. E isso é muito, muito, muito bom. Eu acho que nós estamos num momento em que temos que propagar a alegria. E cada escola de samba que surge, Sônia, é sinônimo de que as pessoas não perderam a vontade de viver e acreditar que, como diz sempre o samba da ilha, embora não saiba como será o amanhã, mas o que a gente quer mesmo é fazer com que a gente tenha um amanhã bem melhor do que esses dias de 14 de março de 2020 até a presente data, né? Então, se alguns nomes não foram citados aqui com relação ao Império Serrano, eu peço sempre as minhas desculpas, porque, com certeza, todo o efetivo do Império Serrano merece ser lembrado, porque realmente é uma escola que o carinho é imensurável, com os grandes compositores, com os grandes mestres de bateria, com as grandes figuras que compõem esse grupo chamado Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. Então, vamos falar de samba porque os sambistas estão circulando por aí, na grande maioria, e eu não vou poder decepcioná-los. Tem muito, olha, tem portelense, tem acadêmicos de Miriti, tem RP Vila Isabel e tem alguém que tem aí um olhar clínico do carnaval que chama-se nada mais, nada menos do que o síndico da passarela, né? E com ele, Machine, quando se fala de carnaval, você tem que ter toda uma historicidade para não dar nada errado, porque ele fica aí observando e depois ele puxa a orelha e fala, Célia, não foi bem assim. E aí a gente começa a confabular falando de carnaval, e quando a gente vai ver, já tá dando 2, 3 horas da tarde e, meu Deus do céu, eu acho que a gente tem muitos causos, como eu falo, para contar as histórias do carnaval. E, sem sombra de dúvida, pedir, né, ao poderoso
que faça com que tenhamos a recuperação aí de Arlindo Cruz, porque no momento eu acredito que, olha, o time do Império chegando, largou o trabalho, largou tudo, porque quando fala de Império Serrano é Denise Pinto. Gente do céu, olha a representante legítima da Verde e Branco. Denise, parabéns por você ter ido entregar o troféu Prêmio Machine na quadra do Império Serrano, e majestosa estava você, Machine, Calixto. Isso é sinônimo de que realmente existe uma harmonia no carnaval, que é uma coisa assim que nós temos que entender, que quando se fala de Império Serrano, como dizia minha mãe, respeito é bom e eu gosto. Então, pois é, a gente fica muitíssimo preocupado, porque eu acho que a gente ainda quer ver, né, na passarela do samba, Arlindo Cruz caminhando com o carro de som do Império Serrano, o que é mais do que justo, né? Então vamos começar a contar pelo menos parte muito ínfima da nossa hoje, né, convidada, Império Serrano, porque tem coisas que a gente precisa conhecer, saber. Eu acredito que a serrinha, ela é um elemento cultural na vida de todos nós, né? Então a gente passa, né, como eu cantei ainda há pouco, os 5 bailes da história do Rio, quando a cidade completava 20 anos de existência. O nosso povo cantou e em seguida era promovida a capital. A corte festejou, meu Deus do céu, Império Serrano. Coisa muito louca, né? Letra, música, componente, uma bateria, meu Deus do céu, que não se tem como dizer que não mexe com os nossos nervos, e de quando em vez, até quem não sabe sambar arrisca uns passinhos, né? Os sambas são, assim, vamos dizer, verdadeiras relíquias. Se falássemos em todos os sambas enredos do Império Serrano, com certeza teríamos um álbum hiper super rico, com letra e música. Quanto lirismo e quanta harmonia existe nos sambas escolhidos para representar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. Temos aí, né? Bom, baleiro bala, grita um menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Temos ali no Império Serrano, que muitas pessoas desconhecem, mas o subúrbio da Central nos deu de presente a primeira vedete, vamos dizer assim, renomada, Zequia Jorge. E quando eu falar de personalidades, de figuras famosas do nosso Rio de Janeiro, eu não vou esquecer de mencionar Zequia Jorge. Olha só, mas eu fico mesmo com a vedete principal do subúrbio da Central, foi a pioneira, e um trem de luxo parte para exaltar a sua arte, que encantou Madureira. Olha, realmente eu chego a ficar arrepiada, porque, gente, é muita letra, é muito samba, e muito merecido por uma escola de samba de Madureira, que é o seu, Denise Pinto, o seu Império Serrano. Meus respeitos. Pois bem, vamos falar de Império? Vamos, rapidinho, porque daqui a pouco o tempo vai passar e a gente não vai ter como contar tudo, porque teríamos que ficar, eu acho que mais de que mês, comentando e falando do seu Império Serrano, né? Josiane, beijos, e não se esqueça, em sábado de 11 ao meio-dia, eu estou aqui comentando GLDB, hein? Um beijo para essa criança, um abraço para o esposo. Bom, vamos falar de Império? Eu já cantei, né? Não sei se eu desafinei, né? Vamos exaltar a arte. É maravilhoso, Sônia. Sem sombra de dúvida, o samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É verdade.
Mas às vezes eu fico analisando o que seria de nós se não fosse o samba, né? Ou eu tenho pensado ultimamente que com a pandemia, eu acho que eu engordei mais que 20 quilos. Porque aquela coisa frenética de que amanhã a gente vai ter que ir para o Império, depois vai ter que ir para não sei para onde, enfim. A vontade de ver o samba acontecer nos mantinha mais do que com uma vida salutar. E hoje a gente está preso a esse negócio, a prisão domiciliar, que é a nossa hoje, eu acho que ela não é um problema, porque quem de nós não gostamos do nosso espaço físico, que é a nossa casa, né? Mas de quando em vez, nós queremos congratular com os nossos amigos, nossos parceiros, que cultuam essa arte chamada samba, não é isso? E aí a gente fica um pouco enclausulado, fica um pouco triste, e as pessoas estão até envelhecendo mais, porque samba é lazer, é emoção, é participação e, acima de tudo, é vida. Então vamos que vamos, porque tá aí a presidente da casa, tá aí o síndico da passarela, tá aí a Sônia, que é a estrela da DC Meriti, gente do céu, Luiz Paulo Beija-Flor, Nilza Portela, olha gente, Mariana, que fica escutando, assistindo a professora Célia, e o RP, que é o grande compositor, né, que ele vem lá de São Paulo, desemboca lá na terra de Noel e faz aquele belíssimo samba. Pois bem, então vamos falar? Vamos falar do Império, né? Rapidinho, porque ele é grandioso e o espaço é pequeno. Bom, o Império Serrano ele teve origem no Morro da Serrinha, que é uma vertente oeste da Serra da Misericórdia, entre os bairros de Madureira e Vaz Lobo. O negócio ali é quente. A região ela foi povoada exatamente no século XX por moradores que foram expulsos do centro e também de ex-escravos. Os habitantes da localidade cultivaram tradições populares como blocos carnavalescos familiares e a roda de samba do jongo, aquele jongo da Serrinha de Tia Maria, né? Diferente de outros locadores, onde o jongo deixou de ser praticado. Já na Serrinha, a tradição do jongo foi mantida com a criação de uma ONG denominada, Jongo da Serrinha e da Casa do Jongo. Dentre os blocos da Serrinha, destacavam-se, olha o nome do bloco, Primeiro Nós, nos blocos da Lua, 2 jacarés, um não dava, 2 jacarés e 3 jacarés, organizados por Francisco Zacarias de Oliveira. E a agremiação carnavalesca, né, que era Recreativa Borboleta Amorosa, uns nomes interessantes, né? Bom, na região havia também o bloco Cabelo de Mana, organizado por Alfredo Costa, e que em 1930, lá se vão, originou a escola de samba. Aí começa exatamente a questão. Então, em 1930, se dá origem a uma escola de samba chamada nada mais nada menos do que Prazer da Serrinha, também comandada por Alfredo e toda a sua família. A Serrinha é citada em diversas composições do Império Serrano, como assim sambas que foram antológicos, vamos dizer assim, e que fica até hoje, né? Vamos dizer assim, dentro da nossa estrutura. Olha, chegando aí outra portelense para saber um pouquinho mais, porque ela já sabe tudo, né, do Império Serrano, que é o irmão vizinho lá da escola de samba de Luiz Carlos, Clara Nunes e tantas outras pessoas famosas, Tia Surica e por aí vai, né? Lígia Quadros, meu respeito, grande cantora, grande portelense, enfim, uma figura também impoluta desse carnaval. Bom, e aí o que aconteceu? A forma como o Alfredo, que era o responsável pelo Prazer da Serrinha, presidia a escola de samba,
era um pouco complicada, porque ele fazia imposição das suas ideias de forma pouco democrática, e isso não é diferente. Olha a Sônia falando minha portela, ai meu Deus, essa gente azul e branco me persegue, socorro, mas tudo bem, nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente, sou salgueirense. Bom, e aí o que acontece? Prazer da Serrinha tinha um presidente ditador, vamos dizer assim? Ah, vamos, por que não, né? Hoje em dia o negócio tá em mito, ditador, vamos falar mesmo. E até então a maneira com que ele administrava o Prazer da Serrinha não era salutar para as demais pessoas, porque ele tinha uma maneira, vamos dizer assim, meio autoritária de querer fazer com que suas ideias prevalecesse entre os demais. Então, diversos episódios de briga e descontentamento contribuíram para que houvesse a dissidência de componentes do Prazer da Serrinha. O fato, então, culminou na criação do Império Serrano. O Império Serrano é criado em função do descontentamento da forma com que era gerenciada a escola Prazer da Serrinha. Então, tendo hoje, né, se fala em racha, né, entre pessoas, decidiram criar então o Império Serrano, que ocorreu durante o Carnaval de 1946. Bom, para o desfile desse ano, o Prazer da Serrinha escolheu o enredo, a Conferência de São Francisco. Pela primeira vez, a escola de samba estaria então apresentando um samba enredo que era conhecido como um samba que viesse mexer com a estrutura, sem sombra de dúvida, com o Império Serrano. E aí vem então um enredo denominado A Paz Universal, que, como não poderia deixar de ser, o samba foi composto por Mano Décio da viola e a grande figura lendária também do Império Serrano, Cila de Oliveira, especialmente para contar o enredo da agremiação, sendo também o primeiro samba enredo da dupla. Então, quando se falar em Mano Décio da viola e Silas de Oliveira, saibam vocês que a dupla fez o primeiro samba denominado, através da escolha do enredo, A Paz Universal. Porém, na hora do desfile, seu Alfredo ordenou que fosse cantado o samba da quadra, denominado de Alto da Colina, de autoria do compositor chamado Albano. Mesmo descendentes e sem entender a decisão do presidente, os componentes desfilaram cantando o samba da quadra e não o samba enredo de Silas de Oliveira e Mano Décio. Para vocês verem, que ele tinha um poder de mando, né? Com o Prazer da Serrinha, tamanho que até, olha só, que isso nos remete até presidente a presidente, né? Temos presidente meio maluquinho, né? Eles criam umas situações, você vê. Foi eleito o samba e na hora ele determinou que fosse cantado um samba de quadra e não o samba eleito e ter ganho, né, por Silas e Mano Décio da viola. Bom, isso significa que a coisa não ficou muito boa lá na Serrinha, né? E a troca do samba causou problemas na harmonia do desfile, visto que os desfilantes não haviam ensaiado o samba enredo. Desde quando o mundo é mundo, vocês já estão vendo que, se não deu certo, o problema é da harmonia. A escola inteira pode fazer qualquer bobagem, porque no final vai para a conta da harmonia.
Se a porta-bandeira não quarentou, porque a harmonia não deu tempo para ela evoluir. Se a comissão de frente não foi perfeita, foi porque a harmonia não observou o espaço entre ela e a porta-bandeira, consequentemente criando uma vala ali, que essa vala obrigou a escola a correr e quando a escola correu não deu tempo de fazer sua evolução. Se no momento em que a bateria entra de forma errada no recuo, que vai causar problema no momento em que esteja que fazer sua paradinha, o problema foi da harmonia. E aí vai, na qualidade de harmonia que fui, posso assegurar a vocês que o pior segmento, não é o pior de trabalho, mas o segmento que mais dificultou, que mais nos levou ao sofrimento e nos leva em uma escola de samba é a harmonia. Porque tudo que dá errado desemboca na harmonia. Então, Denise Pinto acabou de dizer que, acreditem, a minha formação profissional eu decidi no momento em que estive aos 7 anos de idade, levada por uma tia portelense na Avenida Antônio Carlos e deparei com vários homens chorando, quando na época, olha, tem aí uma historinha aí bem interessante que eu perdi já de vez aqui pelo discurso da nossa querida Denise, mas a Denise se fez imperial a partir do momento, né, em que foi assistir o desfile nas mãos de uma tia portelense. E o negócio ficou homens imperianos. Ah, homens imperianos, claro. Imagina, viu os homens imperianos lá chorando, a emoção tomou conta de Denise Pinto e hoje a presidente da casa, sem sombra de dúvida, o coração pulsa por todas as escolas, mas ele vai quase a boca quando passa o seu Império Serrano. E assim a coisa foi acontecendo e a escola foi, voltando aqui, a escola foi quase que sacramentada por conta de que os componentes não conseguiram acompanhar o samba em virtude do senhor presidente criar uma determinante em que deveria ser utilizado a sua fala como verdade absoluta e essa verdade absoluta fazendo com que todos, num ditado bem popular, lessem sua cartilha. Gente, isso aí é um ditador, né? E complicadíssimo, mas houve um grande abaixo-assinado, né? E a diretoria do Prazer da Serrinha promoveu uma reunião considerando a culpa, o fracasso do desfile por conta do senhor presidente. Mas não ficaria a coisa assim. E em 1947 as coisas mudam, né? E sem sombra de dúvida, as pessoas escolhidas também para fazer o samba enredo seriam Mano Décio e Silas de Oliveira. Diante desse racha aqui contado, é que a escola perde componentes que acabaram por deixar a escola de samba de lado e resolveram então criar um bloco para poder se divertir. Após o carnaval de 1947, foi convocado os sambistas, aqueles que saíram do Prazer da Serrinha, para uma reunião e queriam fundar sim a escola de samba. Repito a vocês, o Império Serrano é criado na dissidência de uma escola de samba já existente, porém tendo à frente o seu presidente Alfredo, que utilizava os seus poderes para ter uma forma nada democrática. E no dia 23 de março de 1947,
Durante uma reunião na casa de Dona Eulaila do Nascimento, irmã de Molequinho, e seu marido José Nascimento, surge então o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. Os fundadores da escola, e eu terei que mencioná-los, Sebastião Molequinho, Eloy Antero Dias, Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira, Abílio Ferreira da Silva, Alcides de Oliveira, Aniceto Menezes, Antenor Almeida dos Santos, Antenor Rodrigues de Oliveira, Antônio dos Santos, que é mestre fuleiro, Aristide Dias, Augusto Cardoso dos Santos, Carlos da Silva, Clóvis de Oliveira, Hugo Correia de Matos, que era o Hugo Mocoronga, Jair Machado, João Grandim, José Nascimento, José Luiz Feliciano, Manuel Antônio Coelho, Mário Avelino Rocha, Mário Feliciano, que era Manula, o chamado Manula, Oswaldo Braz de Almeida, Oscarino Luiz dos Santos, Oswaldo Gonçalves, está terminando, Pedro Francisco, Reginaldo Paulino, Rui Coelho e Zacarias da Silva Velar. Então, quem funda o Império Serrano são essas pessoas. E sem sombra de dúvida, eu não poderia aqui falar em nome de 2 ou 3 que eu estaria pecando, porque na realidade é importantíssimo que a gente, quando tente falar de uma agremiação e de seus fundadores, mencionar o nome de todos, porque a eles nós devemos a presença do Império Serrano. E quando eu falo em Zacarias da Silva Avelar, subentende-se que olha, meu Deus, que a distância entre um ano de 1947 a 2020 para cá, 2021, nós temos à frente deste maravilhoso celeiro de bambas que é o Império Serrano, o nosso queridíssimo, essa criança, né? Digo criança porque eu vi, rapaz, aparecendo aí Renato, hein? Até que enfim me dando aí vamos dizer assim, o direito da sua presença. Grande beijo, Renato, que é o 01 também da Lins Imperial. E queremos dizer para vocês que Zacarias estava em 1947 com o sobrenome Avelar. E hoje essa criança, digo criança, porque eu conheci tão magrinho, tão mestre-sala, hoje está presidente, né, do glorioso Império Serrano, que é nada mais nada menos do que Sandro Avelar. Então, a raiz, a essência do carnaval, que coisa lindíssima, a gente poder perceber que dentro da presidência de uma escola de samba estão pessoas que realmente trazem na alma e no sangue aquela agremiação. Então, se tivemos Zacarias Avelar, hoje temos Sandro Avelar. A família permanece unida com o único intuito que é fazer Império Serrano ainda maior. Espero que em breve possamos nós ter a condição de ver o Império Serrano entre as grandes escolas de samba, se bem que repito para vocês aqui, não vejo nenhuma escola de samba menor. E todas as vezes que eu estou numa cabine de rádio ou numa cabine de televisão, a equipe que comigo congrega, o meu pedido é único sempre. Nunca fale aquilo que não foi bonito. Propaguem exatamente a beleza que essa ou aquela escola trouxe. Não torne maior nem menor a escola de Sapucaí com o Intendente Magalhães. Qualquer escola é merecedora de um respeito para com a imprensa, para com as pessoas presentes, e a imprensa lhe cabe, ao meu ver, propagar o que melhor aquela escola
mostrou. E aí vão dizer, por quê? Muito simples. Um ano de trabalho, muitas lágrimas, muita falta de recurso para colocar um carnaval na rua, então não cabe, sob hipótese e pretexto algum, fazer alusão aos erros que essa escola cometeu ao longo do seu desfile. Porque erros ficam por conta daqueles que têm que meter a caneta, que são os seus jurados. As demais pessoas, aqueles que estão participando do desfile ou fazendo sua transmissão, não necessariamente precisa falar dos erros, porque os erros, em via de regra, as pessoas o enxergam de longe, né? As virtudes, muitas das vezes, o sujeito morre e o outro não percebe, mas os erros imediatamente são vistos aos quatro cantos. Então, a minha maneira de transmitir um carnaval é considerar toda a escola em condições de se apresentar para um público. E eu não faço distinção entre a escola que está na Sapucaí para a escola que está na Intendente Magalhães. Porque o que importa mesmo é a vontade de fazer um carnaval, a vontade de se apresentar e mostrar em algum momento a felicidade daquele efetivo, que com certeza, muitas das vezes, nos leva ao delírio. Portanto, ao meu ver, na qualidade de pessoa que versa sobre o carnaval, em momento algum dizer que a escola A, B ou C passou feia ou aconteceu isso ou aquilo. Se o mestre sala e a porta-bandeira caiu exatamente na minha frente, lamentavelmente eu digo, tivemos algum entrave, mas vida que segue, e nem faço comentário, porque o samba ele é grandioso e quem coloca um carnaval na rua, ele quer vitória. Toda escola já entra campeã, ela vai perdendo o campeonato ao longo do trajeto em que ela se apresenta para uma comunidade, seja ela quem for. Bom, então, nós já sabemos que o Império Serrano tem aí os seus aninhos, né? E o nome do Império Serrano, como é que aconteceu esse nome? Pois bem, o nome Império Serrano foi proposto por Sebastião Molequim e a unanimidade na reunião fundou o Serrano, que faz referência ao Morro da Serrinha, berço da escola. As nossas cores, as cores do Império Serrano, nós sabemos que é o verde e o branco. Consequentemente, o Império Serrano tem como alcunhas, né? Ou seja, alguns apelidos, que é o Reizinho de Madureira, Império do Samba, Menino de 47, em referência ao ano de fundação. Então, quando estivermos numa roda de sambistas que se consideram assim o suprassumo do samba, pergunte a ele, como é o nome da escola lá que tem o apelido de Menino de 47? Se ficarem calados, prestem atenção. Eles não conhecem de samba, não. Eles fingem que conhecem e a gente acredita que eles sabem, mas no fundo, muitos poucos sabem a história do carnaval, das escolas de samba. E por isso que às quintas-feiras eu estou aqui para falar de cada uma delas. E se você quiser, vai lá no meu canal, Professora Célia de Franco, e procura as quintas-feiras que você vai achar as escolas de samba, as quais eu, de forma muito sucinta, e até peço desculpas, eu procuro colocar algo que seja não só importante, porque todo o contexto de uma agremiação é importantíssimo para todos nós, mas eu procuro colocar alguns dados, alguns elementos para que a gente fique antenado e sabendo quem é aquela escola. Bom, ocorre que quando você falar em Meninos de 47, ou ouvir falar, já sabe que o apelido que é dado ao Grêmio Recreativo Escola de Samba é Império Serrano. Bom, acontece, gente, que o Reizinho de Madureira
realmente às vezes tira o sono de muita gente, né? Olha a curiosidade aí. Quem é que apadrinhou o Império Serrano? Bom, a Portela, olha, Lídia Quadros, a Portela foi escolhida para batizar o Império Serrano. Porém, a derrota da mesma para o novato Império em 1948. Vou voltar à fita. A Portela fora inicialmente escolhida para ser madrinha do Império Serrano. Porém, em 1948, o Império Serrano ganha da hipotética madrinha Portela. E aí, interrompeu uma sequência de 7 anos consecutivos que a Portela se sagrava campeoníssima. Olha só, em 1948, o Império interrompeu a sequência de 7 conquistas da Azul e Branco de Matureira. Criou, então, a partir daí, olha Lídia Quadros, olha Denise Pinto, a partir daí se criou uma rivalidade entre a Portela, né, e a Serrinha. Então, o batismo não foi realizado, o Império Serrano ficou sem madrinha, tendo apenas o nosso glorioso São Jorge como padroeiro. Perceberam? Então, seria a Portela a madrinha do Império, mas como o Império, como pretenso afilhado, puxou o tapete da madrinha, a história acabou. Imagino, né? Deve ter papel para tudo quanto é lado na hora do resultado, dizendo você não vai ser mais minha afilhada, eu não te quero. Deve ter sido uma coisa assim de louco, né? E aí, coitado do Império, ele falou, não deu certo com essa madrinha, né? E praga de madrinha pega, vamos fazer o seguinte, vamos ficar mesmo com o nosso São Jorge lá, né? E dizer, meu pai Ogum aí protege a gente, e vamos que vamos. E aí ele passa a ser, de forma muito justa, né, o padroeiro do Menino de 47. Bom, partindo dessa premissa, vocês devem saber bem que no Império Serrano nós tivemos assim alguns momentos de grande importância por conta de dados que poucas pessoas conhecem ou sabem. Quando eu falei em mestre marçal, muitas pessoas dirão o seguinte. Alguém disse, verdade, Célia. Vamos falar aí. Quando eu falo em mestre marçal, as pessoas ficam dizendo, a Célia falou em mestre marçal, como mestre de bateria na Portela. Agora a Célia está falando em mestre marçal de novo. Como é que é essa história? Bom, até hoje, se vocês me perguntarem, eu não saberia, eu como sobrinha de mestre marçal, até hoje eu não saberia dizer para vocês, e prima de Marçalzinho, né? Eu até hoje não saberia dizer para vocês aonde estava o coração do tio Marçal. Eu não sei. Eu sei que o coração dele era em Madureira. Mas se me perguntarem efetivamente, Célia, o que você acha? Se alguém disser para mim, se o próprio Marçalzinho disser para mim era portelense, eu vou ter minhas dúvidas. Se alguém disser para mim que Marçal era Império, eu também vou ter minhas dúvidas. E como dúvida? Muito simples. Porque quando ele brigava na Portela, ele ia para o Império. Depois ele fazia as pazes com a Portela, ele voltava para a Portela e deixava o Império. Então, mestre Marçal, ele sempre se dividiu.
Se alguém brigava num lugar, ele partia para outro. Ou seja, o coração dele era Madureira. Era e sempre foi Madureira. Porém, não saberia eu dizer para vocês com pureza d'alma aonde está a Célia ou aonde esteve o coração de velho Marçal. Eu não saberia dizer para vocês, né? Eu seria incapaz de dizer para vocês hoje. Pode ser que Marçalzinho chegue aqui um dia e diga: Célia, papai era portelense. Tá bom. E quando ele desfilava no Império Serrano? E por conta disso, minha mãe era Império doente. Ela saía no Salgueiro, porque meu padrasto era diretor do Acadêmico Salgueiro. Mas eu sentia perfeitamente bem que o coração dela pulsava quando passava a verde e branco. E ela ficava assim esperando o resultado para ver aonde encaixava o Império, e ela sempre tinha condição de dizer que era melhor. Ela falava assim: é a melhor. Uma vez ela chegou a dizer o seguinte: não tem escola de samba que passe, que não seja de melhor apresentação do que a escola de mestre fuleiro. E o assunto encerrado, e ninguém falava nada, porque naquela época ninguém contestava ninguém, não é isso? Pois bem, essa é a fase inicial do Império. Se vocês virem a me perguntar: Célia, o que você pode dizer com relação a toda essa trajetória do Império Serrano? Eu acho que o Império teve na sua história momentos em que foi memorável. Por exemplo, Carlos Machado convocou o Império Serrano para participar de uma de suas peças. Hoje sabemos que o prato é parte integrante de uma bateria. Pois bem, em 1955, Calixto que apresenta o prato à frente da bateria do Império Serrano. O próprio meu tio, mestre Marçal, tocava um instrumento chamado timbre. E me envaideceu muito que a Sinfônica de São Paulo, há coisa de um mês atrás, falou das formas pelas quais os músicos percussionistas adentravam nas sinfônicas, e lá foi mencionado o mestre Marçal. Realmente eu fui às lágrimas, né? Porque a emoção é muito grande. Ver São Paulo, uma parte do nosso país bem elitizado, a TV Cultura, que é um canal de televisão em que faz todo um trabalho cultural, todas as ações da TV Cultura, e eu só assisto realmente TV Cultura, TV Senado e as novelas hoje da Rede Globo de televisão. Mas o meu foco é TV Cultura, e quando a TV Cultura ovaciona um percussionista de uma escola de samba do Rio de Janeiro, é algo que realmente nos faz, principalmente eu, me sentir homenageada. E mais ainda quando se trata de um familiar próximo, né? Como o tio mestre Marçal. Com relação ao Império Serrano, as suas vitórias ocorreram nos mais diversos momentos possíveis. Tivemos muitos enredos do Império Serrano que foram questionados, né? O próprio enredo da Zaquias Jorge foi um enredo que mexeu, primeiro, com conhecimento, que eu acho que boa parte do sambista não sabia que Madureira levou, vamos dizer, ao teatro a primeira vedete do subúrbio, que foi a Zaquias Jorge. Pouquíssimas pessoas sabiam. Então, quando o Império traz isso à luz da verdade, pelo menos permite que essa classe nova de sambista que está chegando
possa conhecer um pouco da história das escolas de samba. Aqui não vai, em momento algum, ovacionar A, B ou C, e sim criar um vínculo, vamos dizer, para nós que gostamos de samba, de carnaval, vamos dizer assim, um conhecimento mais apurado sobre a arte de se fazer carnaval. Porque o que a gente percebe é que são todos franco atirador. Eu já cheguei até a fazer, vamos dizer assim, muitas das vezes, alguns questionamentos se realmente aquele que assume a presidência de uma escola de samba realmente gosta e conhece do samba, ou ele é apenas um empresário do samba. Se ele é um empresário do samba, não tem nem que discutir. Ele está trabalhando, eu entendo assim, ele está impulsionando uma empresa onde o que lhe interessa mesmo é o final, no balanço, uma receita favorável. Então, este é um empresário e, como tal, ele está empresariando uma empresa X. Agora, é muito mais salutar eu ter na presidência da escola de samba aquele que traz nas veias, né, o líquido que venha se transformar em sangue. Um sangue com uma cor já pré-estabelecida. De forma figurada, esse sangue que corre pelo nosso corpo, ele pode ter várias cores quando nós estamos dentro de uma agremiação que consideramos parte de nós. E aí eu digo para vocês, Sandra Vilar, dê o melhor de si para o Império Serrano. Porque quem é filho da casa, quem nasceu na casa, sabe perfeitamente bem o que é vestir uma roupa para estar à frente, enfim, numa ala, seja onde for, numa composição de uma agremiação. O Império Serrano merece, sim, um lugar como todas as escolas de samba. O Império é grandioso, o Império é majestoso e, com certeza, todos os seus componentes são reis e rainhas e, muito bem, sem sombra de dúvida, fazem um excelente desfile porque todos querem o Império Serrano com um excelente carnaval. Portanto, Sandra Vilar, a casa hoje está nas suas mãos. A festa vai acontecer e você, com toda certeza, irá conduzir o Império Serrano, talvez não para esse ano, não para o outro, mas trazer o Império Serrano, sim, para o momento em que todos aqueles, né, em que o coração pulsa verde e branco, tenha a satisfação de dizer que estão no lugar que lhe é merecido de fato e de direito. Estamos às 12 horas de uma quinta-feira na cidade mais bonita do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e quiçá, vamos dizer assim, do mundo, né? Porque o Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, de norte a sul, ele é belíssimo. A cada canto do Rio de Janeiro nós temos um belíssimo cartão postal e quando eu chego na quadra do Império Serrano, meu Deus do céu, a emoção, enfim, tudo, né? Se torna mais do que majestoso, né? Então, vamos cantar, vamos ovacionar a Escola de Samba da Serrinha e agradecer a Mano Décio da viola, agradecer Arlindo Cruz, enfim, Beto Sem Braço, Aloysio Machado, Cheiroso e tantas outras figuras, né, que nos deu o prazer de ver essa escola
desfilando em qualquer grupo, porque ser império é ser, sem sombra de dúvida, um sambista muito feliz. E deixo aqui com vocês, né? Talvez o samba enredo que mexe muito comigo, né? Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que um artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será a tela. O Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando eu cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiços de garoa pelas serras, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. O Rio do samba e da batucada, de malandros, de mulatas, de requebres fertis. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil remolduram a aquarela, o meu Brasil. Império Serrano, né? Aquarela, Silas de Oliveira, muitíssimo obrigado. Dizer para vocês que foi bom ter vocês aqui de segunda a quinta e dizer que a cada momento, a cada dia, nós temos aí uma partícula da cultura para que a gente fique com a nossa mente bem clara e possamos dizer, em especial quinta-feira, que o samba é brasileiro e que essa batucada mexe com a gente e que nos faz ficar envaidecidos, porque o samba é nosso, o resto é o resto. Fiquem com Deus, muito obrigado, falei ponto, e foi bom ter vocês aqui, né? Denise, obrigado. RP, obrigado. Nilza, muitíssimo obrigado. Josiane, obrigado. Gente, Sônia, muito obrigado com a DC Meriti. Dizer para vocês que como eu estou feliz em poder, num dia, falar das escolas de samba, em especial hoje do Império Serrano. Não falei nem 1%, porque ela é merecedora de muito, muito mais. Edna, isso é um samba, isso é um hino, com toda certeza, porque eu acho que levaremos mais 1000 anos para ter um samba tão perfeito, de harmonia, de melodia, como este samba do Império Serrano. Então, não temos como fazer diferente senão agradecer muito, né, a Serrinha por ter nos ofertado e dado-nos o grande prazer de podermos um dia, em 1 hora, falarmos um pouquinho do Império Serrano e dizer: Sandra Velar, a casa é sua, a festa é sua, o samba é nosso, o Império está nas suas mãos. Então, dê o seu melhor, porque com toda certeza essa comunidade espera e clama por uma vitória. Fiquem com Deus, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. E de segunda a quinta eu estou aqui. Segunda-feira eu estou falando sobre a política, sobre os governos, né? Na terça-feira eu estou trazendo para vocês sempre o estado do Brasil, porque se a gente não vai até lá, a gente passa a conhecer através da telinha. Quarta-feira eu escolho sempre um bairro do Rio de Janeiro e eu já falei de Madureira.
Quinta-feira, o samba se faz presente e eu invado sempre uma escola de samba para contar alguma coisa para vocês. Então, conto com vocês de segunda a sexta no programa Falei em Ponto, professora Célia Defran. E assim o tempo vai passando, a gente vai esquecendo os nossos problemas e eu vou contando os nossos causos. Grande beijo, RP, Sônia, Nilza, Denise. Meu Deus do céu, que bom ter vocês aqui. Machine, muitíssimo obrigado e até semana que vem, se Deus quiser, como falei e ponto. Até lá, fui!